Olá, pessoal! Todo mundo sabe desde os tempos da escola que a Fossa das Marianas é um lugar mais profundo do nosso planeta. Nessa falha tectônica, a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a pressão atmosfera usual. Como é que algum tipo de vida poderia existir a uma profundidade de quase 11 quilômetros? No entanto, ela existe, e já há dezenas de anos, assusta pesquisadores de todo o mundo com seu ministério. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os habitantes mais incríveis da Fossa das Marianas. Vamos lá! Para entender as condições em que vivem, as criaturas sobre as quais falaremos hoje, e preciso esclarecer algumas coisas, primeiro, a luz do dia simplesmente não chega atrás das profundidades segundo a temperatura ambiente aqui, e alcança valores mínimos, sem falar da pressão de milhares de toneladas de água. A maioria dessas criaturas das profundezas morreria na hora se fosse trazidas à superfície, porque seus organismos estão adaptados à condição a vida completamente diferentes. Agora imagine o que aconteceria se o humano fosse levado ao fundo da Fossa das Marianas. Não é de admirar que as regiões oceânicas de extrema profundidade que sejam menos exploradas que o espaço sideral. Imaginem a quantidade de coisas que essas profundezas ainda escondem de nós. Vamos começar. Peixe-diabo negro. É provável que você pelo menos uma vez na vida viu um desenho dessa criatura em comum. Esse é um peixe da ordem Performance, mais conhecida como peixe-diabo negro. No entanto, existem muitos poucos fotos reais desse animal, já que ele vive exclusivamente em profundezas extremas, de difícil alcance para os seres humanos. Essa criatura tem uma aparência muito especial. Ele tem na sua cabeça uma espécie de vara com uma lanterna. Este mecanismo necessário para atrair presas. Na verdade, esta é uma glândula especial dentro da qual se encontra bactérias, se ela brilhará, ou não é o próprio peixe que decide, já que é capaz de controlar de lá tão bom. Então, dos seus vasos se expandirem, mais oxigênio chegar à lanterna, e ela acelerar. Se eles se estreitaram, a luz se apagar, a quando um peixe se aproxima da terrível lanterna. O diabo negro abre a boca e suga a presa a uma velocidade incrível. Agora acrescente a esse peculiar dispositivo uma boca enorme com dentes afiados como uma navalha. Vi um corpo a propósito, varia de acordo com o sexo do peixe, enquanto as fêmeas podem atingir 1 metro de comprimento. Os machos não passam de 4 centímetros, por isso que os machos geralmente vivem como parasitas no corpo das representantes do sexo oposto, grudam nele, e gradualmente se tornando uma parte deles. As fêmeas são especialmente sanguinárias. Elas são capazes, por exemplo, de engolir uma vítima várias vezes maiores do que o tamanho de seus corpos. Às vezes isso leva à morte da própria predadora. Pepino do mar. Esses animais, que às vezes são confundidos como águas-vivas, são inofensivos para seres humanos. Os pepinos do mar Holoturia passam a maior parte de suas vidas rastejando pelo fundo do mar, incluindo o fundo da Fossa das Marianas. Acredita-se que foi esta criatura, e não a linguado, a primeira a ser vista pelos membros da expedição de 1960 à Fossa das Marianas. As holoturias são criaturas lentas e muito desajeitadas. Se, no entanto, elas têm um mecanismo de defesa especial contra os seus inimigos, uma substância tóxica que é liberada pelos intestinos do animal na água quando o perigo se aproximar. Além disso, as gorduras também podem ser úteis para os seus vizinhos no oceano. Se necessário, elas são capazes de oferecer seu corpo para a sobrevivência de outros organismos. Na Ásia, especialmente na China, o pepino do mar é usado amplamente na produção de cosméticos e na culinária. Mas nesse caso, eles são geralmente cultivados em cativeiro e não retirados das profundezas. O caranguejo ermitão não é muito diferente de outras espécies semelhantes que vivem em áreas mais rasas. Mas se você olhar-o de perto, você verá que com a ajuda de um pares de patas ele segura uma anêmona. Este podem para o caracol parecido com uma flor. Substitui a concha protetora. Normalmente os caranguejos eremita usam conchas de malucas vazia, mas com este animal as coisas são um pouco diferentes por causa disso. Pode parecer que o caranguejo ermitão das profundezas tem menos patas do que o necessário, mas como já dissemos, ele usa as 2 delas para segurar a sua anêmona. O movimento desta criatura acaba ficando muito semelhante ao de uma aranha. É possível que as pessoas com aracnofobia fiquem pouco à vontade agora.
E isso, pessoal, é só isso no vídeo de hoje. Mas tenho certeza que esse vídeo deixou vocês intrigados. Tenho minhas certezas, mas comenta aí. Ok, já sabia. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreve para Tar. Me ajuda a dar a Tar, trazendo mais vídeos legais como este e mais top. E se vocês comentar Peixe Diabo Negro, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo que tá muito intrigante e que vocês vão querer ver. E deixa aquele like se você ama sua mãe e seu pai e se vocês querem saber o que existem no outros 95% do mar.